Olá, boa noite pra você. Polícia Federal abre inquérito contra diretor-geral da NTT por corrupção passiva e prevaricação. Seria uma luz no fim do túnel? A Associação de Criadores entra na justiça para reverter falência da aviação Itapemirim. Mais uma empresa de ônibus decreta falência no Brasil. No Rio de Janeiro, Viação Sul-Fluminense tem falência decretada em Volta Redonda. E ainda, as ocorrências do mundo rodoviário. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um veículo de passeio deixou um morto e outras 20 pessoas feridas na BR-406 entre Ceará-Mirim e Natal, no Rio Grande do Norte. O condutor do veículo de passeio, identificado como João Bosco de Melo Campos, de 60 anos, morreu na hora. Os feridos estavam no ônibus que tombou na pista. Agentes do SAMU foram acionados para a ocorrência e socorreram os feridos para um hospital da região. O engavetamento envolvendo ao menos 3 ônibus urbanos do sistema Transcol deixou 12 pessoas feridas no bairro Capixaba, em Cariacica, na região metropolitana de Vitória. A Polícia Militar do Espírito Santo informou que o acidente ocorreu no sentido Viana. O nome das vítimas e as linhas em que o ônibus operavam não foram informadas. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória ainda não se manifestou sobre o acidente e as causas devem ser investigadas. Um ônibus rodoviário da empresa Transisac bateu contra uma mureta na praça de pedágio desativada, na altura do quilômetro 223 da PR-151, em Jaguariaíva, no interior aqui do Paraná. Com a colisão do coletivo que destruiu boa parte da frente do ônibus, ao menos 2 pessoas se feriram, entre elas uma passageira de 68 anos e o motorista substituto de 54 anos, que foram encaminhados à casa hospitalar. A linha que o ônibus fazia também não foi informada. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário da aviação Porto Rico matou o mecânico identificado como Silvestre Braga de Souza, de 32 anos. O profissional foi acionado para consertar um problema na suspensão do coletivo, na BR-222, na região do povoado conhecido como Encruzilhada, no município de Santa Inês, no interior do Maranhão, quando foi esmagado pelo ônibus de 2 andares. De acordo com testemunhas, após instalar o equipamento para suspender o coletivo, o equipamento não suportou o peso do ônibus, fazendo o corpo do mecânico ser esmagado pelo coletivo. Agentes do Corpo de Bombeiros do Maranhão foram acionados para o local. Porém, ao chegarem ao ocorrido, o mecânico já estava sem vida. O corpo do profissional foi encaminhado para uma funerária da região. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil, localizada ali em Santa Inês. Informamos aqui na programação do canal na última quarta-feira a falência da aviação Itapemirim. Porém, a Associação de Criadores da empresa querem a revisão da falência da companhia e a volta das operações da empresa. A nota assinada por Marcos Paulo Adami, diretor da associação, fala em suposto privilégio para Suzandur. Não menos importante informar que chama a atenção dessa associação partes da sentença de primeiro grau, como a que somente agora o magistrado se atentou a fatos citados em relatórios mensais de atividades de muitos meses atrás, bem como a crítica do juiz ao plano de recuperação judicial apresentado pela nova gestora judicial, a Transconsult, e ainda o acatamento da sugestão dada pela administradora judicial, privilegiando a empresa Suzantur, com relação ao arrendamento das linhas do grupo Itapemirim, visto que existe nos autos propostas melhores de outras empresas. O texto ainda diz que causa estranheza o fato de a determinação judicial ter sido tomada depois de Assembleia Geral dos Credores, que aceitou a Transconsult como nova gestora e chamou a decisão de arbitrária. Salientamos que esta associação, indignada com a arbitrária decisão, através de seu corpo jurídico apresentará os recursos cabíveis, no intuito de reformar a mesma. A associação acredita que outros credores também devem recorrer contra a falência. Qualquer outra informação nova da falência da Itapemirim, iremos mostrar aqui no canal para vocês. A Polícia Federal instaurou um inquérito contra o diretor-geral da NTT, Rafael Vitali Rodrigues, pelos crimes de corrupção passiva e prevaricação. Ele é acusado de atuar contra o novo marco regulatório do setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros em discussão na agência. As ações de Vitali buscariam atender a interesses de agentes políticos ligados a tradicionais grupos empresariais e que promoveram sua indicação ao comando da NTT. De acordo com a denúncia feita pela Associação de Servidores da NTT, Vitali manteve artificialmente a vacância do cargo de diretor, antes ocupado por Alexandre Porto Mendes de Souza.
Ele é acusado de valer-se do chamado voto de qualidade para impedir a deliberação da diretoria da agência sobre a proposta do novo marco regulatório. Segundo a denúncia, o texto defende a abertura de mercado, sendo duramente rejeitado pelas empresas que dominam o setor. A representação menciona ainda que o diretor-geral Rafael Vitali Rodrigues manteve-se em sua conduta omissiva, negando-se de forma peremptória a convocar o servidor Murciano de Menezes Ali, posto que teria o objetivo de manter artificialmente a vacância do cargo de Alexandre Porto Mendes de Souza. Nesse contexto, tal fato permitiria valer-se do voto de qualidade no processo de deliberação do novo marco regulatório do setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros, afirma o procurador Carlos Henrique Martins Lima. Segundo explica na manifestação, Vitali também teria interesse pela não aprovação do projeto, a fim de atender a pedido ou influência de agentes políticos, que promoveram sua indicação ao cargo de diretor-geral. Relata-se ainda que a indicação e posteriormente a nomeação do senhor Rafael Vitali Rodrigues decorre supostamente da convivência de parlamentares integrantes da Alta Câmara em ver modificada a proposta do novo marco regulatório pela agência. Desse modo, a operacionalização das mudanças ocorridas na Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros seria uma forma de atuar em favor de tais agentes políticos. Ademais, relata-se nos autos sobre uma atuação não isolada de Rafael, na medida em que teria agido a fim de organizações a ele subordinadas, obtendo a feitura de certos atos. Além de Rafael, o diretor-geral do gabinete da agência, Anderson Lessa Lucas, e da secretaria-geral, Débora Jimenez Duarte, foram também intimados a manifestar-se no inquérito. A crise interna na NTT, envolvendo o novo marco regulatório do transporte rodoviário, começou inclusive antes da indicação de Vitali, cujo nome só foi aprovado com a anuência do Senado, que havia vetado a indicação de Davi Barreto, nome ligado a Tarcísio de Freitas. A maior resistência a Barreto, que defende a abertura do mercado, teria partido do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cuja família atua no setor. Quando assumiu o cargo em meados de 2021, Vitali dispensou vários funcionários, inclusive Silvia Cotias Vasconcelos, então superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros. Foi ela quem chefiou o projeto que gerou a proposta do novo marco regulatório. Após a exoneração, 3 gerentes da superintendência pediram para deixar seus cargos. Um deles foi Álvaro do Canto Capádio, que assina a denúncia agora transportada em inquérito. Pela decisão da 5ª Vara Civil de Volta Redonda, assinada pelo juiz Alexandre Custódio Pontual, foi decretada a falência da aviação sul-fluminense no Rio de Janeiro. Tradicional grupo do setor de transporte coletivo de passageiros na região de Volta Redonda. O grupo de transporte vinha em processo de recuperação judicial desde dezembro de 2019. Em sua sentença, o juiz aponta que a sul-fluminense não conseguiu promover a composição do crédito fiscal. O fato é grave, e não há como se negar que pelo modo de composição de empréstimos com pagamentos mensais, garantidos por recursos de cartão de bilhetagem, há risco enorme de colapso do serviço, quebra dos outros deveres do plano de recuperação, no pagamento das classes a serem contempladas até outubro do corrente ano e perda significativa dos valores dos ativos que perduraram no patrimônio, escreve o magistrado. O juiz determinou ainda a alienação antecipada do principal ativo da aviação, qual seja a integralidade das linhas de transporte coletivo, hoje operadas em regime de permissão, em lotes de itinerários aglutinados de modo a privilegiar a continuidade do serviço, sua melhoria. Após ser intimado, o grupo rodoviário tem 5 dias de prazo para cumprir as determinações judiciais e está proibido de participar de qualquer ato dispondo ou onerando os bens, sem autorização judicial ou do comitê. A decisão judicial pela falência suspende ainda todas as ações e execuções contra a Sul-Fluminense, ressalvando-se as ações que demandaram quantia líquida, as quais prosseguirão no juízo do qual tiveram em trâmite. A decisão ainda será oficiada aos juízos cíveis, federais e trabalhistas para tanto. O magistrado determinou também a manutenção da função de administrador judicial da empresa, Fábio Padilha Sociedade Individual de Advocacia, representada por seu sócio titular, Fábio Padilha Milahov. A empresa deverá se manter em atividade por mais 60 dias, ou até a liquidação dos ativos, ou concorrer primeiro. Por fim, ficaram marcadas as 2 audiências para os dias 27 e 29 de setembro. Nesses encontros, serão definidos o significado econômico para os interessados, a celeridade e o valor apurado para a massa falida. Assim encerramos mais esta edição do Ônibus TV.
Obrigado pela sua companhia e audiência. Amanhã, sábado, tem nossa dobradinha de vídeos especiais do fim de semana, com o Jornal do Ônibus às 7 da noite e o Bust Night às 9. Já no domingo, temos a história da aviação Itapemirim, dando início, o ápice e a queda da empresa. Excelente noite para você e até amanhã.